Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, turma, nós vamos iniciar hoje aqui com essa imagem, tá? Onde nós temos a frase aí, todos nós precisamos uns dos outros, e é o que a imagem mostra, nós seres humanos realmente necessitamos uns dos outros, colaborando, cooperando, ajudando, tá? Então, quero deixar essa imagem aqui para vocês, tá? E um bom dia a todos, vamos lá. Bem, turma, o vídeo de hoje nós temos um texto para interpretação, tá? Como título, O Hipopótamo que Queria Voar. E em gramática nós vamos rever, tá? O conteúdo de substantivo próprio e comum, que a gente, como eu disse, né? A gente vai ver passo a passo desses substantivos, tá? Então, vamos lá, ok? Então, turma, o nosso texto para interpretação, o que é interpretação de início, né? Interpretar, turma, é a gente fazer a leitura e compreender, entender o que se passa naquele texto, o que aquele texto quer passar para nós, tá? É entender quem são os personagens, onde passa a história, o que se passa nessa história e o que essa história quer nos repassar. Tá? Então, o hipopótamo que queria voar diz o seguinte: rastro, o hipopótamo, tinha uma ideia fixa havia uma semana. Queria aprender a voar. Ele observava bem os pássaros, batia as patas com toda a força, mas evidentemente não decolava nem um centímetro. Ele estava tão obcecado que até se esquecia de comer e de dormir. Seus pais estavam muito preocupados. No dia anterior, ele havia se atirado do alto de um rochedo de 12 metros e aterrissado de barriga. Ele vai acabar se matando, lastimou a mamãe hipopótamo. Felizmente, a lebre esperta teve uma ideia genial. Escreveu o rastro na escola de parapente e, por fim, o hipopótamo conseguiu voar. Que alegria! Bem, turma, esse é um texto bem pequenininho, tá? Dá para entender, né, a princípio, quem são os personagens, né? O que a história está nos repassando, tá? Então, a partir desse pequeno texto, tá? Em que eu fiz aqui a leitura, vocês, se não tiverem absorvido a princípio, tá? O que diz esse texto, vocês refaçam a leitura novamente, tá? Bem atentamente, para vocês, na sequência, responder as seguintes questões, tá? Então, na primeira tem o seguinte: qual é o título do texto, tá? O título do texto, turma, é aquele que sempre vai ficar lá em cima, é o título central, tá? Então, o nosso título do texto, ele está em negrito lá em cima. Vocês estão visualizando a imagem, tá? Do hipopótamo. Então, o título é aquele que fica logo lá em cima. Ou então, em outros textos, vai haver imagens e o título vai estar logo abaixo da imagem. Nesse caso aqui, ele está acima da imagem, certo? E na segunda questão, nós temos quantos parágrafos há no texto. O que é parágrafo, tá? O parágrafo, turma, é um pequeno espaço que tem nos textos, tá? Quando são escritos, eles iniciam com letras maiúsculas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O nosso texto aqui, ele inicia o seguinte, né? Rasto, o hipopótamo tinha uma ideia fixa. Percebam aí que no início desse texto ele tem um pequeno espaço e inicia com letra maiúscula, tá? Então, essa pausazinha, esse espaço, tá? Com essa sequência aí que inicia, a sequência do texto que inicia com letra maiúscula, esse é o nosso primeiro parágrafo, ok? O nosso segundo parágrafo é da mesma forma, só que ele está lá na sequência. Ele estava tão obcecado, certo? Observe aí que o segundo parágrafo está logo abaixo do primeiro, tá ok? Também tem esse pequeno espaço e inicia com letra maiúscula. O terceiro parágrafo também da mesma forma. Está abaixo também do primeiro e do segundo parágrafo, bem igualzinho, tá? No dia anterior, também inicia com letra maiúscula, tá? Então, esse parágrafo, esse espaço, iniciando com letra maiúscula em todos os textos. Visualmente, vocês percebem, tá?
todos os parágrafos aí no texto de vocês, ok? E nós temos uma fala. A fala é onde tem um espaço, né? Ele vai acabar se matando, tá? Então, isso aí é a fala do personagem do texto, ok? Então, vocês vão pontuar, né? Quantos parágrafos há no texto, ok? Então, aí vocês vão escrever o título, qual é o título do texto, quantos parágrafos ele tem, ok? Vamos aqui na sequência. Aqui na terceira, turma, nós temos o seguinte: quem é o personagem principal da história, tá? Já foi bem claro, né, no texto. O texto, ele aborda bem, né, deixa bem claro quem é o personagem principal dessa história, ok? E na quarta, qual era o desejo de Rasto? Rasto, ele queria fazer o quê? Qual era o desejo dele? A história nos repassa o quê? Qual era a vontade que ele tinha, tá? Qual era esse desejo que ele tinha? Então, vocês vão responder aqui qual era o desejo de Rasto, tá? O que demonstra que ele estava obcecado? O que demonstra que ele estava obcecado? O texto também, né, deixa bem claro por que Rasto ficou tão obcecado, tá? Então, vocês vão responder aqui, ok? Lá na nossa sexta questão tem o seguinte: o que aconteceu quando ele pulou do rochedo? O que foi que aconteceu com ele? Ele pulou de um rochedo, não foi? A história, lá no texto diz que ele pulou de um rochedo. E o que foi que aconteceu? Então, se não estiverem lembrando, vocês vão lá no texto novamente, dar uma olhadinha e ver o que foi que aconteceu com ele, tá? Na sétima, turma, qual era a preocupação dos pais de Rasto? Os pais se preocupavam com o quê, tá? Nessa tentativa, nesse desejo dele de chegar ao que ele queria. Por que os pais dele estavam tão preocupados? No texto também diz qual era a preocupação dos pais, tá? E na última questão nós temos o seguinte: qual foi a ideia da lebre? A lebre, lá no finalzinho do texto, ela teve uma ideia genial, não foi isso? Então, vocês vão lá, se não estiverem lembrando agora, vocês vão lá no texto novamente e vejam qual foi essa ideia genial da lebre. Tá ok? Então, essa é a nossa última questão de interpretação do texto. E todas essas perguntinhas aqui, turma, são de interpretação, tá? Nós fizemos a leitura, vocês vão fazer novamente essa leitura e essas perguntas é interpretando todo esse texto, tá? Quem são os personagens, o que está acontecendo, tá? Abordando para que vocês possam absorver o que esse texto está repassando para vocês, ok? E eu tenho aqui uma parte de gramática, está relacionada com o substantivo próprio e comum que nós já vimos, né, em aulas anteriores. Então, o substantivo próprio a gente já sabe que são aqueles, né, que vão nomear as pessoas específicas, né, e se o comum vão nomear de forma generalizada. Então, na primeira questão aqui nós temos: escreva o nome de 5 objetos existentes em sua sala de aula. Como vocês não estão em sala de aulas, vocês já tiveram, né? Se Deus quiser, vocês vão voltar logo, logo. Aí vocês sabem como é que é a sala de aula, não é isso? Nas séries anteriores, vocês estiveram em sala, então vocês sabem quais são os objetos que compõem, né, na sala de aula. Então, vocês vão citar o nome de objetos existentes na sala de aula, certo? E na segunda, vocês vão escrever 5 nomes próprios, ok? 5 nomes próprios, certo? Na terceira, bem simples também, né? Recorte de jornais e revistas. Quem não tem o jornal, né? Porque o jornal já está extinto, tanto é que na aula de amanhã eu vou falar sobre isso. É mais fácil ter o acesso à revista, então em revistas, 4 substantivos próprios e 4 substantivos comuns, tá? E vão colar. Toda essa atividade, turma, vocês vão copiar ela no caderno, ok? Quem tiver acesso à impressão e se quiser imprimir também pode, ok? Mas é interessante que pelo menos as perguntas vocês copiem no caderno. Para quê? Para que vocês possam estar praticando a escrita de vocês, certo? Mas aí é opcional, ok? Vamos lá para a próxima. Para que vocês, para ajudar vocês nessa atividade de substantivo próprio e comum, nós vamos aqui recordar,
tá? Vamos recordar o que são os substantivos próprios e os substantivos comuns. A gente já viu isso, né, lá nas classes gramaticais, focando nos substantivos, mas nós vamos relembrar agora novamente para que vocês possam realizar essa atividade com segurança, ok? Vamos lá. Os substantivos próprios, como nós já vimos, né, aquele que particulariza seres, né, distinguindo-os da sua espécie, como o nome de pessoas, de entidades, ruas, países, nome de cidades, nome de estados, nome de continentes, planetas, nome de oceanos, e esses nomes eles são escritos com letra maiúscula, certo? Todo substantivo próprio, né, que está particularizando seres, eles vão ser escritos com letra maiúscula, tá? Observem essa imagem desse meninozinho aí, ó, é o Theo, certo? O Theo, esse nome é um substantivo próprio, é escrito com letra maiúscula, percebam aí, tá? Substantivo próprio, escrito com letra maiúscula. Então, o Theo tem a letrinha maiúscula, tá? Logo do lado do Theo, a gente tem um cachorrinho, é o Bob, certo? O Bob também é esse nome, tá? Essa palavrinha é um substantivo próprio, também escrito com letra maiúscula, ok? E do lado do Bob, tá? Nós temos uma cidade, é o Rio de Janeiro, ok? Rio de Janeiro, né? Como foi visto agora, particulariza, né? Então, ele é escrito com letra maiúscula, ok? Então, Rio de Janeiro, percebam aí, Rio, R maiúsculo, Janeiro também com R maiúsculo. Então, Rio de Janeiro, que é uma cidade, é um estado, tem a capital também, como Rio de Janeiro estado e Rio de Janeiro estado, como São Paulo, São Paulo. Então, vocês percebam aí que é um substantivo próprio, certo? Vamos aqui na sequência. Aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Para vocês também estarem observando. Todos são substantivos próprios. Temos a Bruna, tá? Que é um nome de pessoa, de uma menina aí, Bruna. Observem também escrito com letra maiúscula. Temos Brasília, tá? A imagem aí, né? De Brasília, que é a capital do nosso país. Temos aí outra menina, a Bia, tá? Para que vocês também observem a palavra, escrita com letra maiúscula. Temos São Luís, tá? Também escrito com letra maiúscula. Temos o Júnior lá embaixo, né? O Júnior está dizendo o seguinte: você sabia que os substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula? Vocês estão sabendo agora, né? E já sabiam, tenho certeza como vocês já sabiam disso, que vocês já viram em séries anteriores. A gente só está reforçando aqui, ok? E nós temos aí o Rio de Janeiro, aí, né? O Pão de Açúcar, também escrito com letra maiúscula, porque se trata de um substantivo próprio, tá? Nós temos uma personalidade aí muito conhecida entre as crianças, né? A Xuxa, tá? Principalmente na década de 90, né? Xuxa, também escrito com letra maiúscula porque se trata de uma pessoa, tá? Então, esses são os nossos substantivos próprios, ok? Vamos aqui para os substantivos comuns, tá? O substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres também, tá? Da mesma espécie, como o nome de animais, de plantas, frutas, objeto, nome de lugares, né? De lugares sem ser aqueles que a gente viu nos substantivos próprios, tá? E os fenômenos, ok? De forma genérica, tá? E esses termos são sempre escritos com letras minúsculas, tá? Exemplo, pessoa, a palavra pessoa, tá? A palavra gente, criança, cidade, país, caneta, cachorro e maçã. São as palavras que vocês estão visualizando, tá? São substantivos comuns e percebam que são escritos com letras minúsculas, ok? Eu coloquei um cachorrinho aí, tá? Que é um substantivo comum, e a maçã também, que é um substantivo comum, certo? Vamos seguir aqui. Aqui eu também coloquei uma imagem para que vocês possam também ver visualmente, né, esses substantivos comuns, né, que vocês possam memorizar, tá? Nós temos o carro, que é um substantivo comum, escrito com letra minúscula. Temos o computador, tá? Temos torneira, a palavra torneira também que é comum. Livros, também substantivo comum, tá?
Temos palhaço, também que é substantivo comum. Sol, baleia, tá? Que é substantivo comum, tá? E temos a nossa Bia, eu acho que é a Bia, né? Do slide anterior. Então, ela diz o seguinte: você sabia que os substantivos comuns nós escrevemos com letra minúscula, tá? Então, vocês já sabem, né, que os substantivos comuns, que são nome de objeto, animais, frutas, plantas, são escritos com letra minúscula, tá? Então, a partir daqui, turma, eu acredito que ajuda bem vocês a realizarem a atividade da parte de gramática daquela imagem anterior, tá? Então, aqui ajuda bem a vocês a realizar aquelas 3 atividades, ok? Então, aqui, turma, de acordo com essas informações, tá? Vocês vão realizar a atividade de vocês, qualquer dúvida, né? Vocês podem estar me enviando uma mensagem. Até a próxima. Eu desejo a todos uma excelente atividade, um grande abraço, um grande beijo. Espero que vocês absorvam esse conteúdo, que eu estou me esforçando aqui, tentando o máximo possível para repassar o que eu faço em sala para vocês aqui nas aulas remotas. E tudo de bom, gente. Uma excelente atividade a todos. Até a próxima. Tchau!